São que horas aí, fazendo um favor? 9, 3. 9. Opa, calma. Rapidinho aqui a gente já termina. Até 9h30, tá bom para terminar até 9h30? Já começa. Tá? Evangelista Érico, perdão. Tá bom. Baixando aí o... Pra mim tá, não tem problema. patente. Vamos lá. Primeiro, quem escreveu? Judas. Leia aí, por favor, capítulo 1, versículo 1. Judas, servo de Jesus. Acho que era esse Judas. Irmão de Tiago. Certo, então, ó, quem escreveu foi Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. Ora, na Bíblia tem pelo menos 3 Judas no Novo Testamento. No Novo Testamento tem pelo menos 3 Judas, que é a forma grega do nome Yehuda, Judá. Ok? Tem 3 Judas. Tem só tem o Judas Iscariotes. Que foi o que morreu enforcadinho. Tem o Judas Tadeu. Judas Tadeu. E tem o Judas, irmão do Senhor. No Novo Testamento, oi? Tem um Judas chamado Jesus também. Eu não estou lembrando onde livro que está. Sim, obrigado. Não, tranquilo. Então você tem os 4 Judas, só que desses 4, 3 são apóstolos. Esses 3 apóstolos, Judas Iscariote se matou. Foi. O texto diz que ele foi se enforcar, mas lá no livro de Atos diz que ele precipitou no abismo e suas entranhas ficaram derramadas. Ou seja, os autores colocam que ele foi se enforcar. Então ele pegou a corda, O galho quebrou. amarrou lá na árvore e ali tinha um barranco. Um barranco alto. Ele pegou, quando ele se jogou, o galho quebrou, ou a corda arrebentou, não lembro a possibilidade. Ele caiu e se arrebentou pelo meio. Ok? Então, o Judas Iscariotes não foi. Aí tem o Judas Tadeu. Só que não há nenhuma referência que o Judas Tadeu teria um irmão chamado Tiago. Então, o que nos resta é que o Judas, autor da última epístola, é o Judas, irmão de Jesus. Então ele se identifica como irmão de Tiago. Esse irmão de Judas, Tiago, é o mesmo autor da primeira das epístolas gerais. Ok? E da mesma forma que Tiago, ele não se apresenta como irmão ou como apóstolo. Ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Por quê? Pelo mesmo motivo de Tiago. Ele não se achava digno De ser de ser chamado irmão, exato, evangelista Érico, de ser chamado irmão de Jesus. Então, nesse caso, já está claro, e quem escreveu a epístola de Judas foi o Judas, irmão de Jesus e de Tiago, ok? Agora, para quem escreveu? Para quem escreveu? Judeus. Onde está escrito isso? Acho que na Bíblia. Em qual versículo? Não escrevi aqui. Eu estou brincando com a irmã. Estou brincando com a irmã. Na verdade, diferente da terceira carta de João, ele não coloca um remetente. Ele não coloca remetente na sua carta. Então tudo indica que ele escreveu a todas as igrejas, o autor, vou ler o que está escrito aqui no esboço. O autor não dirige a sua epístola a nenhum indivíduo ou igreja em particular, o que sugere que a carta era dirigida a todas as igrejas. Agora, essa aqui é importante. Provavelmente
provavelmente a judeus da Palestina. Ok? Então, ele escreveu a várias igrejas, provavelmente escreveu a igrejas habitadas por judeus, frequentadas por judeus fora da Palestina, perdão, tá? Espalhado pela Igrejas região. frequentadas por judeus fora da Palestina. Fora da Palestina. Ou seja, fora do território de Israel. O sermão do Tiago, ele não estaria junto com o Tiago? A igreja, no caso onde Tiago estava também? Na verdade, é improvável. Não tá enxergando. Ou seja, não sabemos. Provavelmente não. Provavelmente não. Um para cada lado, então. Porque os apóstolos, depois de um tempo, eles se espalharam. Sim. Se espalharam. O Tiago, irmão de Jesus, ele morreu no ano 70. Foi o único que permaneceu em Jerusalém. Pedro foi para Roma, Paulo foi para Roma, os outros apóstolos se espalharam. Né? Então, Judas, nós também não sabemos de onde ele escreveu, não se sabe. Não tem resposta, o texto não nos dá pistas. Nem os primeiros, nem os pais da igreja, né, escreveram a respeito de onde ele estava quando ele escreveu. Então, ele escreveu provavelmente para judeus cristãos que estavam fora da Palestina, fora de Israel. Lembrando que, não sei, pode ser que confunda, eu também me confundia bastante nesse quesito, lembrando que Palestina foi o nome que os romanos deram a Israel. A palavra Palestina significa terra dos filisteus. É a latinização da palavra Filistina, que era a terra dos filisteus. Então, talvez, de forma pejorativa, após a destruição de Jerusalém, após 135 depois de Cristo, mais propriamente dito, os romanos trocaram o nome. A princípio eles chamaram de Aélio Capitolina, capital do sol. Depois eles passaram a chamar de Palestina, que é a latinização do nome Filistina, terra dos filisteus, ok? Então, é a mesma coisa que Israel, ou terra de Israel. Tranquilo? Chamar Israel de filisteu é meio que de zombaria, né? Exatamente. Terra dos filisteus. Os filisteus foram os principais inimigos de Israel. Foi o povo que mais deu trabalho para Israel nos tempos de Sansão, nos tempos de Saul e nos tempos de Davi. Sem contar que as armas dos filisteus eram mais avançadas que a arma dos judeus. As armas dos judeus eram compostas de espadas de bronze e armas de madeira, arco e flecha, né? Ou pedra, no caso, funda. Na verdade, Deus usava eles para ser, devido ao pecado do povo. Exatamente. Mas Deus usava eles para ser. As armas dos filisteus eram armas de ferro. Por que armas de ferro?
Porque, segundo alguns historiadores, os filisteus, segundo os historiadores, os filisteus eles eram oriundos da ilha de Creta. Então eles navegaram primeiro para o Egito, guerrearam contra o Egito, só que perderam. Isso em 1250 a.C. aproximadamente. E aí eles vieram pelo norte, conquistaram o antigo Império Hitita. O Império Hitita dominava a tecnologia de ferro, eles tinham minas de ferro. Então aí os filisteus aprendem a dominar o ferro. Então os filisteus, eles possuíam armas de ferro, os judeus não. A gente sabe que numa luta de espada, uma espada de bronze, no impacto com a espada de ferro, ela quebra. E o ferro, porque o ferro é mais forte do que o bronze. O ferro é mais forte do que a prata. E o ferro é mais forte do que o ouro. Né? Mas, vamos lá. Continuando aqui. João escreveu, como já disse, não se sabe. Não se sabe? Não. Você Palestina hoje. Não está errado. Está no livro? Se tiver no livro, a irmã deixa. Se não tiver no livro, a irmã tira. Não se sabe. De acordo com minha pesquisa, não se sabe. O livro também, eu acho que ele não menciona. O livro ele não... o livro foca mais no conteúdo do livro e não nessas partes históricas, ok? Vamos lá. Quando escreveu? 70. Entre 70 e 75 DC. Entre 70 e 75. Isso aí, provavelmente. É só botar isso aqui, ó. Aí está dando uma margem de dúvida. 70, 80. Isso. Por quê? Ok, agora para encerrar, a pergunta mais importante das 5, por que escreveu? Versículo 3. Pastor Reginaldo, lê, por favor. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ok, então, ele escreve para combater, ou ele escreve para advertir contra heresias. Ele escreve para combater heresias. Agora, qual é o problema da heresia? Eu tenho um amigo, e quando ele era da igreja, foi congregar em sinagoga, nada contra, né? É um amigo muito próximo mesmo. E lá na sinagoga ele aprendeu que Jesus não é Deus. Na sinagoga, ele ouviu na sinagoga que Jesus não é Deus. Aí eu cheguei para ele, e eu sempre bato essa tecla com ele. Eu falo, olha, não vá na palavra de pastor, nem de padre, nem de rabino, vá no que a Bíblia está escrito. Se o pastor, o padre ou o rabino fala o que está na Bíblia, amém. Agora, se a palavra dele entrar em contradição com a Bíblia, fique com a Bíblia. Peguei os versículos e mostrei para ele. 1 João 5,20, Atos 20, 28, Romanos 9, 5, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1, Filipenses 2, 6, João capítulo 1, versículo 1, Colossenses, Hebreus 1, 8 e 9. Esses textos chamam Jesus de Deus. Entendeu? Aí ele fala para mim o seguinte: não importa não tem problema isso não. O importante é que a gente crê em Jesus. Agora, qual é o perigo da heresia? Qual é o perigo da heresia? Qual é o grande perigo da heresia? Quem sabe? O
perigo, É. na Bíblia menciona qual é a sua importância dentro no meio do povo de Deus, né? Para o verdadeiro cristão venha se manifestar. Né? Sim, sim. O perigo da heresia, a heresia pode fazer o crente perder a salvação. Porque o que é heresia? A palavra heresia vem do grego airese e significa separar, significa dividir. Lembra aquele texto lá de 1 Coríntios, capítulo 11? E até importa que haja entre vós heresias, ou seja, em outras palavras, e até importa que haja entre vós divisões, desde que os sinceros se manifestem. Então a palavra heresia, no contexto teológico, significa desvio da verdade. Segundo as palavras de Judas e segundo as palavras de João, especialmente 1 e 2 João, a heresia pode fazer o crente perder a salvação. Todo aquele que nega o Filho, nega o Pai. Todo aquele que nega a divindade do Filho, não está na verdade. Porque a verdade diz que o Filho é Deus. Ah, mas ele é o Pai? Não, ele é Deus. Tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são um Deus. Ok? Então, nesse caso, a heresia pode sim afastar a pessoa da salvação. Pode falar para mim, para Eu fiquei com uma dúvida quando o senhor falou que era para combater, né, a heresia, mas baseado no que o pastor Reginaldo leu, eu entendi que era para manter a fé. Porque ele leu assim, ó: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Só que essa fé aí, ela significa, tem um outro significado. A palavra fé significa, ou pode significar, um conjunto de doutrinas. A palavra fé pode significar uma fé natural. Eu tenho fé que o pastor Arão vai colocar um ar-condicionado aqui na sala. Ou a palavra fé também pode significar, dependendo do contexto, confiança em Deus. Porque no contexto de Hebreus 11, a palavra fé significa confiança em Deus. No contexto daquilo que a gente fala no nosso dia a dia, eu tenho fé que eu vou arrumar um emprego esse ano. Já no contexto de Tiago, de Judas 3, a fé aqui significa um conjunto de doutrinas. Fé aqui significa a fé verdadeira. Tal qual está escrito, se não me engano, lá em Éfeso, que diz uma só fé. Então, fé aqui já tem o sentido teológico de um conjunto de doutrinas essenciais. Que contradizer essa doutrina, ou ensinar o contrário a essa doutrina, é heresia. Ok? Tem esse significado. Então vamos lá. Que heresia é essa? Na verdade, o texto de Judas não nos deixa claro que heresia, a que seita, a que falsos mestres Judas estava referindo. Porém, lembram que nós falamos que a epístola de Pedro é muito parecida com a epístola de Judas? O que indica que primeiro Pedro escreveu a sua epístola, depois Judas leu 2 Pedro e escreveu a sua. Alguns autores até sugerem que Pedro teria escrito a sua segunda epístola
depois ele copiou a epístola e mandou essa cópia em especial para Judas. Porém, aquilo que a gente tem certeza é que Judas, ele leu Pedro, a segunda Pedro, e depois ele escreveu. Então, isto indica que, sobretudo por esse autor aqui, tudo indica, então, estudando 2 Pedro com Judas, tudo indica que essa heresia a qual Judas se refere é o gnosticismo. É aquela heresia, nesse caso o gnosticismo, englobando tudo, tanto o serritiano quanto o docético, mas o gnosticismo, a palavra gnosticismo vem do grego gnosis, significa conhecimento. Então, o cerne da doutrina gnóstica, e da pregação gnóstica é que, olha, tem um ensino mais elevado, tem uma revelação especial. Isso me